Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. É mais um dia que a bondade e a misericórdia de Deus, que tem nos seguido dia após dia, nos renova, nos fortalece e nos ajuda na caminhada. É Deus que nos sustenta, é Deus que nos concede graça, o ar que respiramos. Viver é um milagre, viver é um mistério. Viver é renovar e devolver a Deus o fôlego de vida que Ele mesmo plantou em nós. Há um mistério maravilhoso na vida, da qual qualquer pessoa que esteja em plena saúde mental e física não deseja morrer, não deseja partir, porque viver é experimentar um pouco de Deus em nós. Quando Deus sopra nas narinas do homem o fôlego de vida, Deus planta dentro do ser humano um pouco dele mesmo. Deus cria o homem com o fôlego do seu próprio ar, do ar que Deus respira, Deus sopra em nós. Lá no Jardim do Éden, quando Deus fez o homem, Ele fez do pó da terra, Ele soprou nas narinas do homem. É o ruar, é o próprio Deus trazendo vida sobre nós. Por isso nós não queremos morrer. Por isso nós lutamos tanto pela vida. Por isso nós gastamos toda a nossa força, energia e recursos para que nós estejamos vivos. Porque viver é expressar Deus. Deus é vida. Ele plantou isso em nós. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. Hoje eu quero te encorajar mais uma vez a perseverar na compreensão de que Deus sabe muito mais do que você imagina a respeito de você mesmo. Deus conhece a linha do tempo da sua história e Deus não te vê da maneira como você se vê. Deus te vê da maneira como que Ele criou você para ser. Deus conhece o último dia da sua existência aqui na Terra. Deus conhece a sua eternidade. Então, quando às vezes nós olhamos para nós mesmos e percebemos em nós tantas limitações, tantas dificuldades, percebemos em nós mesmos, apesar de que você saiba que você tenha qualidades, virtudes, habilidades, mas você reconhece as suas limitações. Por exemplo, nós não sabemos o que acontecerá conosco amanhã. E isso é uma limitação que angustia e traz ansiedade sobre a vida de muita gente. Pode parecer uma coisa tão óbvia, mas nós não temos controle de nada. Nós não temos controle do dia de amanhã. Nós tomamos decisões hoje, comemos, bebemos, trabalhamos, realizamos coisas, mas nós não sabemos como amanheceremos amanhã. Não sabemos como vai ser o nosso dia amanhã. Mas Deus sabe, Ele conhece a linha do tempo da nossa existência. E antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, Deus já conhecia a sua história. E o texto que eu quero ler para você hoje, ele expressa um pouco do que Deus pensa sobre você, o que Deus pensa sobre mim. E eu quero te convidar para que você tome aí nas suas mãos a sua Bíblia e você acompanhe essa leitura comigo. Lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 11. Jeremias 29, 11. A palavra diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Inicialmente, esta é uma profecia
que Deus libera sobre o povo de Israel, sobre os judeus, sobre os hebreus, após o tempo do cativeiro, ou quando Deus, durante o tempo do cativeiro, que Deus promete trazê-los de volta. Mas toda profecia, existe um princípio, existe um fundamento nessa profecia. No modo objetivo e direto, alguém pode dizer, mas essa palavra foi dada para os israelitas lá naquele tempo. Sim, é verdade, mas dentro dessa palavra existe uma profecia, existe um princípio, um fundamento que se aplica a nós. E todas as vezes que nós lemos as profecias do Velho Testamento, precisamos entender, precisamos buscar, compreender qual o princípio, qual o fundamento que está nessa profecia. E o grande fundamento que nós temos aqui é a soberania de Deus em conhecer muito mais do que nós conhecemos sobre nós mesmos. É quando Deus tem planos para a nossa vida. Ele diz aqui, olha, os meus pensamentos para vocês são para te fazer o bem, pensamentos de paz e não de mal, para dar um futuro e esperança. Isso é um princípio, isso é um fundamento. Deus tem pensamentos sobre nós muito mais elevados do que os pensamentos que nós mesmos temos para nós. Se você consegue pensar algo bom para você, eu quero te dizer sem sombra de dúvida que o que Deus pensa é muito mais elevado. Se você pensa algo bom em seu favor e para você, Deus pensa algo muito melhor. Deus sempre tem algo muito melhor. Sabe por quê? Porque Deus conhece de onde você saiu e para onde você vai. Então, certamente, a resposta de Deus, ela é perfeita. Por isso ele é o justo juiz, porque ele conhece tudo como aconteceu. Existe um ditado popular que diz assim, existem 3 verdades. A verdade minha, a sua e aquela que Deus conhece. E isso traz para nós uma tranquilidade, uma paz muito grande, em que nós podemos confiar no julgamento de Deus. Nós podemos confiar na palavra que Deus emite a nosso respeito. E hoje Deus está dizendo para mim e para você que o que Ele pensa sobre mim e o que Ele pensa sobre você é muito mais elevado. Eu vou ler de novo para você, para que você fixe isso no seu coração. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de você, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Deus não te vê como você está. Deus te vê como Ele preparou para que você esteja. Deus conhece a linha do tempo. Eu repito, sou enfático nisso, para que você aprenda a descansar no Senhor, descansar o seu coração nele. Saber os pensamentos de Deus não está no nosso alcance. Nós jamais vamos conseguir entender e compreender os pensamentos de Deus. Mas nós podemos confiar. E ao longo do caminho, o Senhor vai revelando para nós os seus planos e os seus propósitos. Tem um texto na palavra que diz assim, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E quando nós pensamos nesse versículo, a palavra significa o seguinte, que ele é lâmpada para os pés, é onde eu vejo os meus pés, onde eu estou pisando. E luz para o caminho é uma luz em que, à medida que eu avanço, ela vai iluminando o caminho que eu vou percorrendo. Imagine um carro, quando você acende um farol de um carro à noite, ele ilumina a estrada, mas ele não ilumina até o final da estrada. Ele ilumina uma certa distância e à medida que você vai avançando com o carro, essa luz vai iluminando o seu caminho e você consegue vendo aos poucos, você vai vendo obstáculos a uma distância segura da qual você pode se desviar, você vai vendo a estrada livre onde você pode avançar com segurança e esse farol que está diante do seu carro, ele permite que você veja com uma certa limitação, mas você vê uma quantidade boa. Da mesma forma é a palavra de Deus para nós. À medida que nós vamos caminhando a jornada da nossa vida e nós vamos trazendo a palavra de Deus para ser o nosso guia, para ser o nosso apoio e suporte, nós vamos enxergando cada vez mais e alcançando o nosso destino.
mas nós não conseguimos ver até o final dessa jornada. E Deus, sim, Ele sabe qual o final dessa jornada. E por isso que Ele diz para mim e para você, que Ele é que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. E são pensamentos de paz e de bem, para nos dar um futuro maravilhoso e abençoado. Precisamos confiar nisso, precisamos entregar o nosso coração a essas promessas e saber que Deus, Ele é bom e perfeito em tudo que Ele faz. Às vezes nós não conseguimos compreender a altura, a largura, a profundidade daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Por isso a nossa confiança em Deus nos dá segurança. E saber que talvez hoje você olha para a sua vida e você pode pensar assim de você mesmo. Ok, cheguei até aqui, mas não sou tudo aquilo que eu gostaria de ser, eu não tenho tudo aquilo que eu gostaria de ter, mas confie. Confie no Senhor. Ande com o Senhor. E dê razão ao Senhor. Porque quando você conseguir alinhar os seus pensamentos aos pensamentos de Deus, você vai começar a viver a plenitude da vida que Deus tem para você aqui nesse tempo. Porque Deus é bom, fiel e te ama profundamente. Vamos orar? Pai Santo e querido, muito obrigado, porque nós nos entregamos ao Senhor, que é soberano sobre tudo que existe e nada escapa aos olhos e aos pensamentos do Senhor. Muito obrigado, Deus, porque se o Senhor não fosse o Deus que é, se o Senhor não fosse o Deus tão poderoso e grandioso que és, nós não poderíamos segui-lo, porque nós já somos limitados por nós mesmos e jamais poderíamos seguir alguém que também teria limitações. Por isso, Pai, nesse momento em que nós estamos aqui orando, eu peço que o Senhor visite cada pessoa que recebe esta oração e esta palavra e manifesta sobre ela a revelação dos planos do Senhor para esta pessoa. Revela um pouquinho daquilo que o Senhor tem para ela. Revela um pouco desses pensamentos que o Senhor tem para cada um desses que recebe esta mensagem, que recebe esta oração, Deus. Para que gere no coração desta pessoa encorajamento, fé, perseverança, ânimo, para que ela saiba que vale a pena seguir ao Senhor, para ela que saiba que vale a pena, Pai, muitas vezes abrir mão das coisas deste mundo para seguir, Pai, o Teu reino e a Tua vontade, para que ela saiba, Deus, que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável, Pai. Oh, Deus, porque muitas vezes, Senhor, eu te digo, não é fácil nós andarmos por esse mundo de tantas provocações, este mundo de tantas desilusões, de tanta injustiça e maldade. E às vezes nós sentimos a vontade de desistir. Mas com essa palavra de hoje, o Senhor nos alimenta e nos sustenta para mais uma jornada onde os frutos do Senhor serão abundantes na vida de cada um que recebe essa mensagem, na vida de cada um daquele que crê e de cada um daquele que se dispõe na tua presença, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado por estar comigo aqui nesse tempo até agora. Eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, a curtir esse vídeo. Quando você se inscreve, você sinaliza para mim que o que eu estou fazendo tem valido a pena, que tem sido uma bênção e me encoraja cada vez mais a prosseguir. Quando você curte, você dá um sinal não só para mim, mas também para o YouTube, dizendo, olha, esse conteúdo é relevante, é legal, é bom, que ele possa alcançar mais pessoas. E você deixando o seu comentário, eu vou me sentir honrado em poder servir você, caso você deixe um pedido de oração ou deixe um testemunho, dizendo para nós aqui como tem sido bom e o que tem sido para você esse tempo de comunhão que nós temos tido. E também eu te peço, seja generoso, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Sempre tem alguém que precisa ouvir esta mensagem, porque
é a palavra de Deus. Não é a palavra do pastor Jairo, não é a palavra de um homem qualquer, mas é a palavra do próprio Deus, e a nós é o privilégio de poder proclamar. Então, seja esse instrumento de Deus, porque nós vamos continuar aqui a nossa proposta, orando a palavra, porque temos plena convicção que dela procedem todas as bênçãos e promessas de Deus para a nossa vida. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.